Hoje eu estarei dando continuidade à série de mensagens Coisas Inimagináveis. Eu estava orando, eu e a Lilian, e Deus tem comunicado para a gente que a gente não está nem ainda sonhando com o que Deus vai fazer. Que vem um grande avivamento nesses últimos dias sobre a sua igreja, onde a glória de Deus vai ficar tão evidente que as pessoas, as multidões vão correr buscando a palavra de Deus. Por isso que eu creio que esse ano Deus já vai dar um lugar maior para a gente, irmãos. Hoje os 3 cultos estão hiperlotados. Deus está na hora da gente ir para um lugar para a multidão. Aqui cabe 1000. Nós temos que ir para um que caiba no mínimo 3000. Porque eu creio que em muito pouco tempo essa igreja vai ser uma igreja de milhares de milhares. Porque a glória de Jesus está vindo e quem tem sede vai beber, quem tem fome vai comer e vai experimentar o poder de Deus, amém? Diga para a pessoa do teu lado, você vai conhecer hoje uma história que vai mudar a sua vida. A ressurreição de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ou acompanhe no telão. Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disseram-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dele entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. De todas as coisas inimagináveis que aconteceram na terra, nenhuma delas se compara à ressurreição. Nada surpreendeu tanto com a própria ressurreição de Jesus. Maria Madalena era uma mulher que amava muito a Jesus. Jesus expulsou demônios dela. Ela se tornou sua discípula e sua amiga. A morte de Jesus foi devastadora para todos os seus discípulos.
E Maria, naquele momento em que, apesar de saber que Jesus estava morto, ela vai com outras mulheres e com algumas especiarias para embalsamar Jesus. Mas ela tinha duas grandes convicções imutáveis no coração dela. A primeira é que Jesus estava morto. A segunda é que tinha uma pedra lá que ela não sabia como ela podia fazer ela rolar. Isso era uma pedra de 2 ou 3 toneladas, que precisava de 16 homens para levá-la. E um outro texto, paralelo a este, um outro evangelho, diz que elas perguntaram uma para outra: escuta, como é que nós vamos fazer para rolar a pedra? Então a primeira convicção que ela tinha era que Jesus estava morto. A segunda convicção que ela tinha é que tinha um obstáculo intransponível. E o texto ainda diz que ela foi para o túmulo enquanto ainda era escuro. Eu quero dizer que a escuridão da madrugada diz muito mais respeito ao estado da alma de Maria do que a realidade. Porque enquanto ela ainda estava caminhando em direção ao túmulo, quando ela pensava que ia encontrar o Cristo morto, ele já estava ressurreto. Quando ela pensou que ia chegar e encontrar uma pedra intransponível, a pedra já tinha sido rolada. E Deus mandou te dizer, querido, que às vezes, aquilo que é definitivo para os homens, não é a última palavra para Deus. Você pode ter entrado aqui com alguma situação muito ruim, talvez financeira, talvez uma situação de enfermidade, talvez um problema de alma, talvez um problema familiar intransponível, mas o Senhor me mandou te dizer que Ele é capaz de fazer na tua vida coisas inimagináveis, que você é incapaz de sonhar ou de esperar, porque Ele é um Deus do impossível, amém ou não? Diga para a pessoa ao teu lado: nem a morte é o fim de tudo. Porque para quem crê em Jesus e no Cristo ressurreto, a morte não é nada. Amém? A morte não é o fim. Talvez você seja uma pessoa absolutamente racional. Só é capaz de crer no que vê. E por causa disso, a perspectiva que você tem de futuro é péssima. Porque os economistas dizem que a perspectiva para o nosso país é ruim. Inflação, desemprego, a economia do mundo desequilibrada, mas eu quero te dizer, eu venho dizendo, para quem crê no Cristo ressurreto, ainda que a morte aconteça, Ele ressuscita, ainda que haja uma pedra intransponível, Ele há de rolá-la, em nome de Jesus. Eu quero declarar na tua vida, diga para o irmão do lado: a pedra vai rolar, meu querido. Diga: se prepare, a pedra vai rolar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. Estas eram as duas convicções que ela tinha. Era um fato irrefutável, ela viu Jesus morrer. Ela viu Jesus ser sepultado. Então, no coração de Maria Madalena, ela ia lá para embalsamar Jesus. Ela nunca esperava o que ele estava para fazer. Talvez você já tenha enterrado algo muito precioso na sua vida. Mas eu te digo, você não sabe o que Jesus vai fazer. Entenda isso, Deus está te chamando para entrar numa outra dimensão, amém? E ela então vai, Ronald, e quando ela chega lá, diante do túmulo, ela já assusta. Porque ela não vê a pedra. A pedra havia sido rolada. E para você entender, essa pedra era uma roda, esculpida mesmo, de fato, uma pedra, mas gigantesca. E o túmulo tinha uma canaleta, e essa canaleta, ela tinha uma descida, para que por gravidade, ela descesse até a boca do túmulo. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá, a pedra tinha sido revolvida, mas no original, a palavra revolvida é airo. Airo significa subir. É a raiz da palavra ar. Você pensa que foi anjo? Você pensa que foram homens? Morreu o Jesus histórico, mas ele desceu ao inferno
e ele foi transformado no Cristo. O Jesus histórico morreu, mas no momento da ressurreição, a Bíblia diz que a mesma glória do Shekinah de Deus, de dentro para fora, foi aparecendo no corpo de Jesus. E houve uma explosão. Não uma explosão mais poderosa do que qualquer bomba atômica, mas não destruiu nada. Simplesmente com aquela luz que brilhou na madrugada, a pedra subiu contra a gravidade. E o sepulcro que guardava o corpo do Jesus morto, agora estava aberto para que o Cristo de Deus saísse para o meio do mundo e pudesse transformar a tua história e a minha e de todo aquele que nele crê. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. A pedra rolou e Maria ficou assustada. Falou: roubaram meu Senhor. Ela baixa para ver e quando ela olha, ela tem uma visão que até aquele dia estava proibida para todos os homens, com exceção de um, o sumo sacerdote. Vou te explicar bem. O templo, ou o tabernáculo, todos vocês sabem, ele tinha o átrio exterior. E o átrio exterior recebia a luz do sol. Diga para a pessoa do teu lado: para enxergar, você precisa de luz natural. E o sol fala da luz natural. A luz é vida. A luz mostra os contornos, as cores, os caminhos. Sem luz, de nada adiantaria os nossos olhos. Mas no tabernáculo, quando o sacerdote ele entrava dentro do tabernáculo, a cortina, ou as cortinas que cobriam o tabernáculo eram tão grossas, que não entrava uma réstia de luz do sol. Mas dentro do lugar santo tinha uma menorá, um candelabro de 7 braços. E lá o sacerdote trocava diariamente o azeite. E ali, naquele lugar, era a luz da menorá que iluminava o lugar. Diga para a pessoa ao teu lado: a primeira luz que você recebe é a luz natural. Diga: a segunda luz que você recebe é a revelação da palavra de Deus, que representa a luz da menorá. Amém? Quando o homem entende a palavra de Deus e nela crê, ele já entra num outro patamar. Ele lê a Bíblia. Às vezes homens sábios, inteligentes, loquazes, leem e não creem. E uma criança que começou a ler, lê e crê. Essa é a iluminação do Espírito Santo, para você entender o caminho da salvação. Amém? Quantos já receberam a luz da menorá, que é a revelação? Quantos creem na palavra de Deus e já tomaram posse na sua vida? Amém? Mas sabe, querido, quando o sumo sacerdote passava o véu e entrava na última sala, chamada de Santos dos Santos, não tinha luz do sol, não tinha luz da menorá. A única luz que iluminava os Santos dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança havia uma tampa chamada de propiciatório. De um lado um querubim, de outro lado o querubim. Sabe que luz era essa que iluminava os Santos dos Santos? A glória de Deus. E o Senhor mandou dizer para você: Deus não quer que você olhe somente a luz do sol. Deus não quer que você entenda somente a revelação da palavra. Deus quer que você veja a glória do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Amém ou não? E o lindo dessa história é que só um homem, uma vez por ano, podia ver. Se esse homem fosse vivo como sumo sacerdote por 60 anos, só ele via naquela geração inteira. Quando ele morria, era um outro eleito e ele que ia ver. Muitos
quantos milhares de sacerdotes ficavam na antessala, servindo sob a luz da menorá e não podiam entrar lá dentro. No dia da morte de Jesus, aquele véu rasgou. E querido, quando Maria Madalena olhou o túmulo, ela viu também uma tampa. Ela viu também de um lado um anjo, do outro lado um outro anjo. Ela não viu a glória de Deus, porque a glória de Deus já tinha saído de lá e estava atrás dela. Você está me entendendo o que isso significa? Quando Jesus histórico morreu, ele perdoou os seus pecados. Mas quando ele ressuscitou, a glória saiu dos santos do templo e passou a andar no meio do seu povo, porque Jesus é a glória de Deus entre os homens. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Os anjos estavam um de cada lado, mas a glória já não estava ali. Atrás de Maria. Maria, onde está? Onde levaram meu Senhor? E Jesus fala: a quem procura, Maria? Por que você está chorando? E ela se vira para Jesus. Se vira para Jesus. Senhor, eu estou procurando o meu mestre, o meu Senhor. Se o Senhor tirou ele, me fala onde ele está que eu vou buscá-lo. Ela ainda estava com escama nos olhos. Ela ainda estava debaixo das trevas da madrugada. Mas naquele momento Jesus falou: Maria. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando como é que foi o som desse Maria. Será que foi um Maria amoroso? Maria. Será que foi uma declaração do Rei dos Reis? Maria. O fato é que quando ele liberou a palavra e o nome dela, chamou ela pelo nome, ela falou: Rabone, meu mestre. Querido, o Senhor me mandou te dizer que vai chegar o tempo que Ele vai te chamar pelo teu nome, e você vai enxergar a glória que Ele tem para a tua vida, e você vai parar de ver a vida de maneira miserável, e ainda que você esteja na treva mais profunda, você vai enxergar a glória de Deus na tua história. Isso vai mudar a tua vida, meu ou não? Quantos creem? Diga: eu creio. Deus quer que você veja a glória de Jesus, do Cristo ressurreto. Tem muita gente que olha para Jesus e tem pena dele. Todo ano na sexta-feira da paixão chora porque ele morreu. Querido, não chore. Ele está vivo, Ele ressuscitou, ninguém pode detê-lo. Você tem que glorificar Ele, porque por causa da sua morte e ressurreição, você tem vida eterna. Olha para o teu irmão do lado e fala: levanta a cabeça, meu irmão, Jesus está vivo. Aplauda o Rei, diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Grita: eu creio. Meu querido, ainda que seja madrugada na tua vida, Deus me mandou te dizer que você não vai mais andar só sob a luz do sol. Você não vai viver somente debaixo da revelação. Você vai contemplar a glória de Deus. Você sabe que tem muita gente que quer a unção de Deus. Unção é ótimo, é maravilhoso. Porque a unção é uma capacitação específica de Deus para um propósito. Quando eu orei por aquele menino, a unção de cura foi sobre a vida dele. E ele foi curado. Só que a unção alcançou o seu propósito e ela foi embora. A glória, ela permanece. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você. E onde quer que você vá,
é Jesus andando na sua vida. E Jesus é o cabeça, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E eu quero profetizar que Ele vai te levantar e vai trocar toda a humilhação por dupla honra, porque Ele quer ser conhecido como o Rei dos reis, o Cristo ressurreto. Ainda que esteja morto, vai reviver, porque Ele é Senhor da tua história. Aplauda, libere, libere, libere. Ele está vivo. Diga para a pessoa do teu lado: Ele está vivo na sua vida. Querida, é por isso que o diabo te odeia. Porque quando você anda, ainda que você não saiba, como Maria, estava achando que ia encontrar um morto, e ele já estava vivo e ressurreto. Ainda que você não saiba, o que está em você é maior do que o que está lá fora. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diga para o teu irmão do lado: Deus vai fazer milagres na tua história. Deus vai fazer um reboliço. Profetiza, porque a palavra tem poder. Diga: Deus vai fazer um reboliço na tua história. Toma posse, creia. Diga: eu creio. Diga: o meu Jesus vai fazer isso na minha vida. Amém ou não? Cutuca a pessoa do teu lado e fala: creia, meu irmão, porque tudo é possível que crê. Amém? Maria não sabia. Aquele momento da ressurreição, o túmulo se tornou um útero. Diga assim: o túmulo se transformou em útero. Diga: o túmulo de Jesus, o Jesus histórico, se tornou útero do Cristo ressurreto. E a Bíblia diz que porque Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Aquele dia ele saiu com um corpo glorificado. E um dia você e eu vamos receber esse corpo. A vida aqui pode acabar, mas não é o fim, porque ele ressuscitou. Amém? Diga: o túmulo se tornou útero. Olha para o teu irmão, diga: aquilo que é túmulo na tua vida vai se tornar um útero de uma nova história, de uma história de vitória, de uma história onde a pedra vai rolar, onde a noite vai ser transformada em luz do dia, por causa da ressurreição de Jesus na tua história. Diga: eu creio. Aplauda o Senhor. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão e sorri para ele. Diga: sorria, meu irmão. Jesus te ama e Ele é bom para você. Amém. Maria não tinha entendido nada. Quantos de vocês se lembram qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformação de água em vinho. Aconteceu aonde? Num casamento em Caná, na Galileia. A Bíblia diz que Jesus chegou no terceiro dia. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: o milagre acontece no terceiro dia. A mãe de Jesus, Maria, preocupada, chegou para ele e falou: Jesus, acabou o vinho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus não estava falando só daquele milagre ali, porque na Escritura a água representa a vida natural. A palavra nos lava como a água. Diga: água é vida natural. Diga: vinho é vida sobrenatural. Diga: no terceiro dia, o natural se transformou no sobrenatural. Diga: no terceiro dia, a morte foi vencida pela vitória da ressurreição. Diga: a água se transformou em vinho. Diga: porque Jesus ressuscitou, a tua vida natural vai ser transformada em vida sobrenatural. Eu profetizo um ano de 2014 sobrenatural na tua história. Amém ou não? Quantos querem ver o sobrenatural de Deus?
é para quem crê. Não sou eu. Eu sou humano como você. Eu estou ouvindo essa palavra e estou recebendo para mim. Quem vai fazer é Jesus. Diga para o teu irmão do lado, diga, quem vai fazer é Jesus. Agora deixa eu dizer algo que é muito importante aqui. O amor que Maria Madalena tinha por Jesus era tão tremendo, que ela estava disposta a enfrentar uma pedra de 2 toneladas, não saber como ela ia rolar, mas ela ia adorar o Senhor. E embalsamá-lo, ainda que ele fosse um morto. A Bíblia diz, no livro de Cantares de Salomão, que o amor é mais forte que a morte. Olha para o teu irmão e diga, o amor é mais forte do que a morte. E ali haviam 2 pessoas que se amavam. Jesus, que amava tanto a humanidade, que morreu e venceu a morte para transformar a nossa história. E Maria, que amava tanto ao Senhor, que mesmo ele tendo morrido, continua amando ele. Eu quero te dizer que você vai experimentar o Cristo ressurreto quando você o amar. Quando você olhar para o lado e aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, você não conseguir mais nem crer. Está me entendendo? Porque Maria, como todos os outros, durante muito tempo usufruíram de Jesus. Ele ensinava, eles ficavam embasbacados. Eles estavam com fome, ele fazia um milagre e multiplicava o pão. Não era isso? Ele sempre resolvia o problema deles. Os endemoniados chegavam, os discípulos não davam conta, chegavam para Jesus, ele dava conta. Só que ali, estava todo mundo desacorçoado, porque ele não podia mais fazer nada por eles, segundo a sua concepção. Mas eles ainda o amavam, mesmo que crescem, que ele já não podia fazer mais nada. E foi o amor de Maria que a dirigiu para a presença de Jesus. Primeiro no Jesus que ela achava que estava morto, e depois ela descobriu que ele estava vivo. Eu quero te dizer, querido, que quando você amar a Deus, quando você ama a Deus, você o busca mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você espera. Não acontecem quando você espera. Mas eu quero te dizer algo, Ele está vivo. E Ele está vivo e Ele vai simplesmente transformar aquilo que está morto em vida nova na sua vida. Os discípulos de acuados e amedrontados se tornaram intrépidos. E veja o que Deus fez. Quando Maria reconhece Jesus, ele diz, Maria, vai e conta aos meus discípulos que eu estou vivo. O Senhor me mandou te dizer, o ano de 2014 é o ano do testemunho. Olha para o teu irmão do lado e diga, não é ano de testemunho não. Diga, não é ano de lamúria não. É ano de milagre, é ano de glória, é ano de ressurreição, é ano de Deus fazer coisas na sua vida que você vai saltar de alegria e vai contar para aqueles que não creem, e eles crerão que há um Cristo vivo, não só no céu, mas na tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não? Vai ser ano de curas, vai ser ano de milagres, de portas abertas, de reconciliações. Vai ser ano em que Deus vai trazer o marido que fugiu, vai trazer a esposa que está desviada, vai converter aquele que ninguém esperava. Vai ser um ano de portas abertas, porque Ele quer fazer uma obra de ressurreição. Quando o sol não brilha, a glória ilumina. Esse é o Jesus que você vai testemunhar. Está na hora de você deixar de ser religioso e experimentar o Cristo vivo, ressurreto.